Tem 300 exemplos de coisas que aconteceram e que o Alexandre de Moraes desequilibrou, no meu ponto de vista, na minha opinião, a eleição a favor do Lula e contra a gente. Antes de você tomar qualquer decisão ou qualquer opinião, presta atenção no que vai aparecer aqui. O vídeo não fala só de eleição, fala de método. Como decisões judiciais, censura seletiva e time político podem inclinar o jogo sem nunca tocar na urna. Flávio Bolsonaro traz exemplos, contexto histórico e bastidor, e a pergunta que fica é simples. Se estivesse tudo normal, por que tanto esforço para controlar a narrativa? Pô, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores porque era fake news, discurso de ódio. Pô, o cara hoje tá ali, ele tá querendo ajudar o Maduro, pô, um ditador, um narcoterrorista. Isso é informação? Vocês foram proibidos de falar isso? Isso é fato. Tá. Isso é fato. Os nossos programas saíam do ar, porque deram uma espécie de procuração para Alexandre de Moraes fazer o que tá fazendo, e agora você vê a própria imprensa falando, olha, em outras palavras, né, agora que já atingimos o objetivo, já enterramos Bolsonaro vivo, agora o Supremo tem que voltar à normalidade, né? Porra, cara. Os caras estão admitindo que não tá tudo normal. Se tu tivesse, por exemplo, apoiado a CPI da Lava Toga, a gente estaria numa situação mais controlada hoje? Porque você tava falando, tava tentando distensionar. Eu lembro que tu chegou a falar, inclusive, sobre isso, falando, cara, pra que eu vou tensionar mais ainda, não sei o quê. Mas me conta o teu ponto, assim, não, é importante. Será que seria diferente? Pô, primeiro que ela não ia acontecer. Por que acontece, Igor? Qual o presidente da República que quer confusão com o Supremo? Bom, idealmente. Né? Então a gente tinha ainda ali alguns degraus a serem escalados para tentar evitar de chegar num ponto de porrada total de frente com o Supremo, né? Eu sempre fiz aquilo que meu pai determinou. Como é que é a minha relação com ele, Igor? Eu discordo de alguma coisa, eu tento convencê-lo do contrário, ele tenta convencer que não. Enfim, resumindo, eu posso até não estar convencido, mas no final vou fazer o que ele manda. E vai ser sempre assim, inclusive nesse momento agora. Eu vou fazer o que ele mandar. Então, assim, essa CPI da Lava Toga, a gente naquela época já não tinha maioria no Senado. Uhum. Né? Depois veio a CPMI da Covid, você viu que show de horrores que foi, um palco político, uma disputa política total, a gente sem os votos necessários para trazer a verdade para dentro da CPMI. E a gente está falando do momento de CPI de Lava Toga, que era anterior a esse ainda. Você imagina, quem ia ser o presidente da CPI, a Soraya Tronic? Quem ia ser o relator, o Randolfo Rodrigues? É essa CPI que as pessoas ficam cobrando que fosse dar algum resultado para botar lá sentado no banco dos réus ali na CPI o Alexandre de Moraes? Qual a chance real disso acontecer? E ainda que isso acontecesse, qual seria o resultado prático disso? Cara, era capaz do PT entrar com habeas corpus no Supremo e fechar a CPI e dizendo que eles estão defendendo a democracia e a gente querendo causar confusão institucional. Então, assim, o mundo real ali dentro da política que a gente conhece, eu sei que eu não tenho cara, mas eu tô indo para 23 anos de política já. Eu tô nessa seara desde que eu tenho 21 anos de idade como deputado no Rio de Janeiro. Então a gente aprende um pouquinho como é que funciona a realidade. Então esse é um falso argumento, é uma falácia das pessoas que estavam defendendo essa CPMI, como se fosse solucionar todos os problemas. Não ia solucionar, ia agravar mais a situação. Você vê quem estava apoiando, né? O senador... O senador que faleceu aqui de São Paulo, o Major Olímpio. Uhum. Cara, o Major Olímpio estava defendendo um cara que se elegeu em cima dos votos do Bolsonaro, teve 9 milhões e um caminhão de votos, estava em 4º lugar há 10 dias da eleição, o Bolsonaro começa a fazer lives com ele, esse cara elege o Major Olímpio, e o cara, com pouquíssimas semanas de governo, já virou oposição, porque tinha pedido algumas coisas não republicanas. Meu pai não deu, ele ficou puto e virou oposição. Quer dizer, essas pessoas que iam fazer ali travar o combate para defender o governo Bolsonaro dessas interferências do Supremo. Então, assim, tem que ser muito anjinho, tem que ser muito inocente para achar que na prática isso ia dar algum resultado e, na verdade, isso só prejudicaria, né, ia acabar de vez, enterrar o governo vivo de vez. E aqui vale reconhecer uma coisa. Nosso futuro presidente não está falando como um militante, está falando como alguém que conhece o sistema por dentro. Quando ele explica por que certas CPIs nunca avançariam e como o Senado virou peça-chave nesse desequilíbrio, ele desmonta a fantasia de que era só apertar o botão. Política real não é Twitter, é correlação com força. E aí, nesse sentido, cara, tu disse que, deixa que o povo decide na urna e tudo mais. Cara, vocês estavam brigando com a urna o tempo inteiro em 22, cara. Esse é um problema que é o seguinte, Igor. Se você pegar desde 1999,
Cara, Brizola já criticava a urna eletrônica. O Carlos Lupe já criticava a urna eletrônica, que foi quem entrou com ação contra o Bolsonaro, que deixou ele inelegível. José Dirceu já falou contra a urna. Flávio Dino, ministro do Supremo hoje, já desconfiou da urna. E o que a gente sempre falou foi o seguinte, cara, só tem esse troço no Brasil e no outro país lá de um Cazaquistão desse da vida. O que custa você botar umas camadas de segurança a mais? Cara, bota a porcaria de um votinho impresso do lado. A máquina já tem impressora. Bota ali, o cara confere numa janelinha de acrílico assim, transparente, lacrada. Ó, tá batendo com o que eu quero, aperta o botãozinho, confirma. Cai o papelzinho na urna lacrada. Depois você confere o que foi enviado pro TRE com o que tá na urna no papel. Cara, não ia atrapalhar em nada. No Paraguai foi assim. Na Venezuela foi assim agora. Foi quando o mundo descobriu que lá havia fraude eleitoral e o cara bancou mesmo assim, porque, né, o TSE tem que respeitar a decisão do TSE, pô, o TSE é dele. É, sim, né? Isso daí... Então, o que a gente pede aqui é só isso, transparência e segurança. E isso foi transformado em um ato contra a democracia mesmo. Então, quer dizer, isso só aumenta a desconfiança de mais gente ainda. Pô, o que os caras querem esconder? Porque se eu sou ministro do TSE, Igor, não, você tá com uma suspeita de que houve alguma fraude? Qual é? Deixa eu ver aqui. Tá bom, investiga. E o que os caras fazem? Os caras, além de não investigar, metem uma multa de 22 milhões de reais, em alusão ao número do partido, que é o PL, quando a gente sugere ali indícios de que podia ter acontecido alguma coisa de errada, e o cara não investiga. Como é que foi em 2018? Isso você sabe. Em 2018, presidente Bolsonaro eleito. O próprio TSE, de ofício, manda a Polícia Federal instaurar um inquérito por causa de uma denúncia que teria havido fraude nas urnas. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou, vamos investigar, porque se tiver fraude a gente acaba com a eleição. O Bolsonaro perdeu, antidemocrático, entendeu? Então, assim, isso tudo gera no subconsciente de todo mundo, cara, uma desconfiança ainda maior. No Paraguai foi assim, eles botaram um votinho lá do lado da urna eletrônica, o comprovante, o voto auditável que a gente fala. Cara, no mesmo dia saiu o resultado, ninguém questiona o resultado da eleição, cara. Só que a bronca maior, já que esse é um assunto proibido, a gente não vai saber nunca se tem ou se não tem, porque não é investigado. Então, assim, na real, você pode achar que não tem fraude, eu posso achar que não tem fraude, mas na real a gente nunca vai ter um atestado ali, porque é um assunto proibido. Mas o que tava pegando? Acho que foi o modus operandi ao longo da campanha do TSE com o Alexandre de Moraes sentado na cadeira, cara. Ô, Igor, vou puxar só alguns assuntos, que a história é longa pra cacete. Tem 300 exemplos de coisas que aconteceram e que o Alexandre de Moraes desequilibrou, no meu ponto de vista, na minha opinião, a eleição a favor do Lula e contra a gente. Pô, a gente não podia falar que o Lula tinha proximidade com ditadores porque era fake news e discurso de ódio. Pô, o cara hoje tá ali, ele tá querendo ajudar o Maduro, pô, um ditador, um narcoterrorista. Isso é informação? Vocês foram proibidos de falar não, isso? Isso é fato. Tá. Isso é fato. Os nossos programas saíam do ar, eram censurados. A gente não podia falar que o Lula teve mais voto, teve mais de 80% dos votos dentro do presídio na eleição, em outras eleições, porque era ofensivo. A gente não podia falar que o Lula flertava com a pauta do aborto. E o cara faz hoje, ele revoga normatizações do Conselho Federal de Medicina para facilitar o aborto. A gente não podia falar que o Lula era a favor de roubar um celular para tomar uma cervejinha. Cara, isso são fatos. E como é que acontecia? Quando um juiz quer... Tu é Flamengo, né? Vasco e Flamengo. Como é que o juiz, se o Vasco empatar, é campeão contra o Flamengo? Se o juiz quiser ajudar o Vasco, como é que ele faz? O empate favorece o Vasco. Ele fica marcando falta no meio de campo, usando a lei, e a bola não vai chegar nunca na área do Vasco, irmão. Tá ajudando o Vasco. Então, a analogia que eu faço é muito essa. Se fosse uma eleição equilibrada, disputada, e como é que acontecia? Entendi. Ele demorava, Igor, 2 dias para tirar uma propaganda do ar, que era fake news do nosso ponto de vista, para tirar a propaganda do Lula. Ficava 2 dias circulando. E a gente, e quando o Lula entrava com algum pedido, cara, ele censurava previamente. Não ia nem ao ar. Eu vou te dar aqui um exemplo do que impactou pra cacete a eleição, que foi o maior fake news da eleição. Aquele vídeo do Bolsonaro simulando falta de ar na pandemia. O que eles exploravam? Bolsonaro tá debochando de quem sentiu falta de ar e morreu. Quando era o contrário, cara. Se você pega 20 segundos pra trás e 20 pra frente, ele tá puto com o Mandetta, que era o ministro da Saúde. Não espere chegar nesse ponto de sentir falta de ar para ir para o hospital. Vai antes. Porque você pode, assim, não tinha vacina, não tinha remédio, tinha nada. Era um troço totalmente novo para todo mundo. Vai antes para ver se o médico lá faz um tratamento
preventivo, prévio com você, para evitar você chegar nesse ponto. Vai fazer o quê? Vai para o hospital com falta de ar para morrer, ser entubado e morrer? Então, esse tipo de campanha demorou algum tempo para sair do ar. E aí, meu irmão, espalhou, viralizou no Brasil inteiro. Um monte de gente tem raiva dele ainda. Um cara que garantiu a vacina para todo mundo. Você pode discordar da postura dele, de não ter tomado a vacina, de não dar o exame. Agora, o fato é que todo mundo que tomou vacina no Brasil, a vacina foi comprada pelo Bolsonaro. Ele evitou que todo mundo passasse fome na pandemia. O Igor, a gente fez pelo programa do nosso governo mais de 11 milhões de acordos entre patrões e empregados para evitar demissão. Olha, reduz o salário um pouquinho aqui, o governo chega com uma contrapartida para complementar o salário, você vai a carga horária menor, mas você não é demitido. Ele triplicou o valor do Bolsa Família. Era em média 170, 180 reais, passou para 600 reais, que as pessoas não tinham o que comer. Uhum. E ele botou 70 milhões de pessoas dentro do sistema bancário, criou o Pix para facilitar as transferências. Cara, o Brasil, na pandemia, Igor, a gente teve um PIB maior que o da China, irmão. A inflação do Brasil, no finalzinho da pandemia, era menor que a dos Estados Unidos. Tem 40 anos de idade. Quando você vê a inflação do Brasil menor que a dos Estados Unidos? Cara, então assim, foi o mérito do Bolsonaro de ter escolhido um time fantástico de ministros. Você vai comparar o Paulo Guedes com o Haddad hoje? Não, o Brasil, o Lula está sendo para a economia pior do que a pandemia. Em relação ao endividamento, em relação a pessoas que necessitam do governo para ter o que comer. E a nossa mentalidade qual era? Cara, eu vou triplicar o Bolsa Família, mas eu vou deixar uma porta de saída para você. Se você arrumar um emprego, tu vai continuar mais 6 meses ganhando Bolsa Família até tu estabilizar. Porque se tu for mandado embora nesse meio tempo, tu vai continuar recebendo Bolsa Família. O que eu tenho certeza, Igor? A certeza que eu tenho é que o Lula não vai ser mais presidente do Brasil em 2027. Porque tá muito fácil para a população escolher qual campo ela vai querer votar. Aqui tem o nosso campo, que pode botar todos os nomes que você falou aqui. Tá todo mundo contra o Lula. Aqui, tem um lado que é a favor de tratar bandido como bandido, de não concordar com o narcotráfico, né, de não fazer como o Lula, que está aqui dando suporte para o Maduro, o ditador da Venezuela, que é um narco-estado, é uma rota de drogas e armas do Brasil, né, que sai do Brasil para o mundo. É uma pessoa que persegue mulher, que não tem direitos humanos, que prende seus opositores. E do lado de cá, a gente defendendo a liberdade. Tratamento duro para narcoterrorista. E aqui o cara dizendo que não quer considerar CV e PCC terrorismo. Aqui tem um grupo que é contra o aborto e aqui tem um grupo que relativiza as regras para as mulheres poderem matar uma criança dentro da barriga da própria mãe. É esse grupo aqui que comemora quando encontra uma bactéria lá em Marte, tem vida. Aí tem um feto dentro da barriga da mãe. Ah, isso não é vida não, só depois que fizesse 22 semanas. Pô, vai, né? Então assim, tem aqui um lado que quer se aproximar das maiores democracias do mundo e um lado que está aqui defendendo o Hamas, ditaduras, que perseguem, que matam as pessoas porque são gays. Assim, nunca teve tão fácil escolher. E esse vão ser os debates que vão acontecer na eleição que o nosso campo vai defender, independente do nome. E do lado de lá, a gente vai poder expor cada vez mais a verdade. Agora, cai quem quer, né, irmão? Porque eu fico pensando no cara que mora na Bahia. Cara, os últimos 20 anos são governados pela esquerda. A vida do cara só piorou. É um estado que tem lá mais gente que ganha Bolsa Família do que gente que tem carteira de trabalho assinada. A violência explodiu na Bahia, um dos estados mais violentos do Brasil. É aquele cara que fala, Lula deu tudo pra mim, na minha vida. Aí tu vai ver o cara mora numa palafita com um esgoto passando na porta da casa e os filhos pulando no rio com esgoto. Quer dizer, o que o Lula deu pra essa pessoa? Por que tá votando num cara? Né? O presidente Bolsonaro faz um esforço danado para concluir obras como a do Rio São Francisco, para chegar água em um monte de lugar no Nordeste. E agora o Lula vai e simplesmente interrompe as últimas ligações que estão faltando e voltou àquela máfia de carro-pipa. Quer dizer, cara, só não enxerga quem não quer. Tu acha que... No fim, o que esse vídeo escancara não é um nome ou um episódio isolado. É um padrão perigoso. Poder sem freio gera abuso sempre. Se você quer continuar enxergando além do discurso oficial e das manchetes convenientes, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha. Informação incomoda. E é exatamente por isso que ela precisa circular. Até a próxima.